Olá, meus amores! Falar com vocês nesse vídeo a respeito das reações químicas e das transformações que elas fazem, ok? Eu vou falar a respeito de algumas reações do nosso cotidiano, como a gente pode perceber uma reação visualmente, tá? Para a gente falar antes de reação, a gente precisa lembrar que a gente estudou lá no começo que era fenômeno químico. Fenômeno químico vai ser uma mudança que vai acontecer num sistema que a gente vai observar especificamente, né? Qualquer sistema que a gente observe. Por exemplo, pode ser um copo com algum líquido, pode ser uma sala, pode ser qualquer sistema que nós passemos a observar, tá? E vai, obviamente, causar uma transformação na matéria, né? Para ser fenômeno químico, precisa haver transformação de matéria. E como que a matéria se transforma, pessoal? Através das reações químicas. Então, eu posso dizer que todo fenômeno químico é uma reação química. Ele passou por uma reação e ele se transformou. E aí, como a gente já tem vários conhecimentos a respeito de reações, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós não vamos inventar nada. Os átomos que reagirem entre si, eles rompem as suas ligações e aí eles se rearrumam, produzindo novas coisas. Por isso que há uma transformação de matéria. Ele deixa de ser o que ele era para ser outra coisa, mas os seus átomos não desaparecem. Eles se transformam, eles se rearranjam, ok? Então, eu consigo representar essas reações através das nossas conhecidíssimas equações químicas, né? Que tem o primeiro membro com os reagentes e o segundo membro com o produto. Ou produtos, né? Podem ter mais de um produto. Bom, só que o que a gente falou muito pouco, eu não lembro nem se nós falamos, é que para que algumas reações aconteçam, é necessário que hajam condições específicas para isso. E aí, quando há necessidade dessas condições específicas, nós precisamos representá-las na nossa equação. E como que nós as representamos? Através de símbolos que vão ficar acima ou embaixo da seta, tá? E aí, quais são os símbolos? Depende da condição. Então, se tiver um delta, um triângulozinho, né, em cima da seta, significa que teve calor naquela reação. Para aquela reação acontecer, é necessário que haja presença de calor. Se não houver calor, aqueles reagentes não reagem entre si. Consequentemente, não formam aqueles produtos, ok? Outro símbolo é esse, como se fosse um triângulo, né, aberto de ponta cabeça, né? Que seria indicando luz, né? Presença de luz. Também pode vir escrito luz, mas também pode vir com este símbolo. Significa que para aquela reação acontecer, é necessário que haja luz. E aí a gente vai falar depois de uma reação assim. Esse raiozinho, ele vai indicar que aquela reação acontecer precisa de eletricidade. Precisa ter eletricidade para que aqueles reagentes, então, interajam, né? Rompam as suas ligações, se choquem e façam novos rearranjos, né? Novas combinações. Se tiver escrito CAT, é um catalisador. Catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação dos compostos e vai acelerar o processo da reação. Ele aumenta a velocidade da reação química. Então, uma reação que acontece, demora muito, é muito longa, quando você coloca um catalisador, aquela reação acontece mais rapidamente, num tempo menor. E o aqui significa meio aquoso, então precisa da presença de
água para que aquela reação aconteça, ok? Mas isso vem escrito direitinho e a gente não precisa adivinhar. Agora, como é que eu percebo que uma reação química aconteceu ou não? E eu estou falando visualmente, eu não estou falando de laboratório, estou falando no nosso cotidiano. Bom, vão acontecer algumas características que vão me indicar que houve uma reação química. E essas características são mudanças de estado, eu posso alterar o estado da matéria, porém, não só isso, né? Se eu tenho só alteração de matéria, de estado de matéria, físico da matéria, eu tenho um fenômeno físico, eu não tenho transformação de matéria, tá? Pode acontecer uma mudança de estado, mas também aconteceu alguma outra coisa, ok? Bom, também posso perceber variações de cheiro, de cor, de densidade e de temperatura. Se a minha substância mudou qualquer uma destas coisas ou mais de uma dessas coisas, eu também consigo perceber que ali aconteceu uma reação química, certo? Pode também acontecer uma explosão ou liberação de gases. Essas características elas vão me indicar que houve então uma reação química ali. Além, pessoal, claro, de eu perceber que formou alguma coisa diferente. Essas mudanças podem ocorrer por várias situações. Então, pode acontecer por junção de substâncias, né? Se eu misturar substâncias, então eu formo outras. Por ação de luz, como eu falei anteriormente, né? A luz pode interferir e iniciar um processo de reação. Por ação de calor, o calor também pode iniciar um processo de reação. Por ação mecânica, ou seja, eu preciso ter alguém fazendo alguma coisa para que aconteça aquela reação. Ou por ação de corrente elétrica, eu preciso fornecer eletricidade para que aquela reação aconteça. E aí eu coloquei um exemplo aí na junção de substâncias, que é uma mistura. Eu tenho então aqui, ó, nitrato de chumbo reagindo com o iodeto de potássio. São os dois primeiros, as primeiras substâncias, né? As primeiras fórmulas, os reagentes. Antes de misturá-los foi ótimo. Antes de misturar essas duas substâncias, eles são dois líquidos transparentes. Quando eu faço a mistura dos dois e eu vejo esta mistura, eu vejo isso amarelo. Ele muda a cor. E o iodeto de chumbo, ele fica sólido, ok? Então, vai ter uma formação de precipitado. Vamos analisar a equação, pessoal. Prestem atenção que tem um AQ depois do nitrato de chumbo, do iodeto de potássio e lá do nitrato de potássio, porque os três continuam líquidos, aquosos. O iodeto de chumbo tem um S porque ele fica sólido. Então, eu, além de perceber uma mudança de cor, eu percebo mudança de estado físico. E aí, já que a gente está falando em reações, eu tenho uma reação de quê aqui, meus amores? Uma reação de dupla troca, né? Onde eu tenho só substâncias compostas reagindo, e aí o meu iodo troca de lugar com o meu nitrato. O iodo vai se juntar ao chumbo e o nitrato vai se juntar ao potássio, ok? Eu troco os meus ânions. Mas se eu também quisesse falar que eu trocava os cátions, né? Aí eu ia dizer que o chumbo trocou de lugar com o potássio, ok? O que não posso é trocar cátion com ânion, né? Vocês sabem disso. Por ação da luz, meus amores, que equação é essa aí conhecidíssima da gente? Vocês estudaram isso, ó, lá no 6º ano, no mínimo. Vou até falar aqui que estudaram antes, no Fundamental 1. O que a gente sempre soube que a luz era fundamental para que a reação acontecesse?
reação de fotossíntese, né, meus amores? Então, eu tenho aqui, ó, 12 moléculas de água reagindo com 6 moléculas de gás carbônico, produzindo 6 moléculas de oxigênio, uma molécula de glicose e 6 moléculas de água. Então, eu tenho aí uma reação de fotossíntese. Prestem atenção que tem luz em cima da seta, porque se não houver luz, essa reação não acontece. Bom, aí calor, mecânica e por corrente eu coloquei junto porque eu vou falar cada uma delas para vocês. Por calor, eu tenho como exemplo aqui o cozimento dos alimentos. Se eu não fornecer calor, eu não vou conseguir que o meu alimento chegue na textura que eu desejo, né? Então, eu preciso fornecer calor para mudar o meu alimento. E aí vai depender, claro, de cada alimento a quantidade de calor fornecida, ok? E é óbvio que nessas reações, em cima da seta vem aquele delta, aquele triângulozinho, ok? Mecânico. Mecânico, a gente tem que ter atrito. Atrito é o quê, meus amores? Esfregar. Eu preciso esfregar alguma coisa na outra, né? Então, eu vou dar como exemplo aqui, acender o fósforo. Eu consigo acender o fósforo se eu não riscar, se eu não passar o fósforo naquela parte da caixa que vem? Eu não consigo, né? Eu preciso riscar o fósforo, eu preciso atritar, eu preciso esfregar. Por quê? Porque na cabeça do fósforo vai ter uma substância química que vai reagir com a substância que está na caixa. E aí vai gerar a chama, né? Vai gerar o nosso objetivo, que é acender o fósforo, tá? Então, aí é o exemplo de reação mecânica. E aí, por corrente elétrica, como eu tinha falado com vocês dos eletrólitos, né? Eles vão fornecer eletricidade, e aí eu vou precisar que hajam eletricidade para que as reações aconteçam, e aí eu chamo essa reação de eletrólise. Eu vou quebrar alguma coisa na presença de eletricidade, ok? E aí eu botei aqui para vocês alguns exemplos de reações químicas que acontecem no cotidiano. O processo da digestão, preparação dos alimentos, combustão dos veículos, aparecimento de ferrugem, fabricação de remédios, registro fotográfico, extintor de incêndio, queima da parafina da vela e explosões em geral. Meus amores, são só alguns tipos, existem muito mais reações que